Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa live sobre Mariana Luz. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação, principalmente do professor Jarson, no auxílio aqui com a gente, nesse trabalho, e todo o corpo docente da UEMA, como eu já havia explicado. Bom, outra situação interessante é o porquê escolher Mariana Luz, né? Bom, na verdade, a Mariana Luz, como eu já falei em outros vídeos, a Mariana Luz é uma figura muito conhecida em Itapecuru, conhecida de nome, mas que ainda tinha uma obra e uma vida poética e social muito, digamos, guardada, muito escura, né? Sem muito conhecimento. E aí, professor, como ficou aqui no computador? Tá transmitindo pelo YouTube ainda? Tá transmitindo, não reparo. Tudo bem, então. Então é o seguinte. Então, depois que a Academia de Letras de Itapecuru foi fundada, e principalmente com o trabalho de José Santana, que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, com esse livro, foi que os textos e os trabalhos mesmo, puros e concisos de José Santana e toda a sua vida e obra pode ser conhecida, e é o que vai pautar o nosso trabalho. Mas também tem esse livro da década de 90, do Benedito Bussart, com o tema de Murmúrios, Sonetos de Mariana Luz, que aqui não contém todos. Bom, o tema escolhido foi Poesia para Tempos Difíceis, sobre a ótica da vida e obra de Mariana Luz, né? Aí, mais uma vez, por que isso, né? Bom, o que acontece é o seguinte: a Mariana Luz, ela nasceu lá no finalzinho do século XIX e viveu até meados do século XX. Então ela teve uma vida bem longeva, 89 anos. Ela passou por momentos difíceis, tanto para a mulher como para a sociedade em geral. E quando a gente lê os textos de Mariana Luz, a gente pode, atualmente, quem não pesquisa, quem não entende um pouco de história, não entender por que ela trazia aquela carga sentimental tão grande, aquela amarração nos seus textos, porque a gente não viu aquele momento. Nós precisaríamos conhecer aquilo para poder conhecer um pouco de Mariana Luz. Outra coisa também, eu não vou falar das disciplinas que eu trabalho aqui na UEMA, justamente porque a ideia é trazer a lume uma figura poética de Itapecuru. Para que vocês entendam, Itapecuru Mirim tem mais de 300 anos de povoação portuguesa aqui nessa região comprovada. Tirando Mariana Luz, lá do século XIX, as outras figuras femininas que se tem notícia é a Blandina Santos, que eu só ouvi falar depois de um texto que o José Santana me mostrou, e a Maria da Rampa, que até há uns 2, 3 anos nós nem sabíamos que o nome dela era Maria Viana. Então, tirando essas personalidades, Mariana Luz. Outra coisa também é que vale lembrar que depois desse trabalho de pesquisa, a Mariana Luz agora recebeu, digamos assim, um templo, uma morada, que é chamado de a Casa de Mariana Luz, que é a Academia Itapecuru de Ciências, Letras e Artes, e a Mariana Luz é a patrona da cadeira número 1. Então, tudo isso fez com que tivesse essa motivação para que a gente falasse hoje de Mariana Luz. Outra coisa que eu queria mencionar para vocês, ainda nesse aspecto, é que a qualquer momento vocês podem fazer perguntas e eu posso parar um pouquinho aqui para poder responder. O professor Jarvis está aqui no auxílio e vai mostrar essa situação para a gente, tá bom? Inaldo já mandou um abraço para aqui, Inaldo Lisboa. Obrigado aí, professor Inaldo, presidente da AIPA. Então, olha só, a Mariana Luz, gente, ela nasceu lá em 1871 e faleceu em 14 de setembro de 1960, aos 89 anos. Então, como eu falei para vocês, ela teve uma vida bem longeva para aquele período. O pai dela era o João Francisco da Luz, e a mãe dela era Fortunata Gonçalves da Luz. O que a gente começa a perceber com todas essas informações? Bom, o pai da Mariana Luz, a família dela era muito influente na cultura, na política, na sociedade da época. Mas ela nasceu num período de um machismo muito exacerbado. A mulher quase não tinha função social, a não ser que fosse, digamos, atrelada a uma figura masculina. Sabe-se que o pai dela era de origem portuguesa e que a mãe dela era em linha direta, descendente de escravos, em linha direta. Daí a sua característica física, né, com esses fenótipos
africanoides, como nós falamos. A Mariana Luz ela foi professora, poetisa, triatóloga, musicista, oradora e escritora. No que diz respeito à poesia, basicamente os sonetos, o teatro, né? Ela fazia peças de grande sucesso, que eu vou comentar um pouco mais a vocês. As músicas eram mais voltadas à questão da igreja, que ela era muito devota. Os seus textos, as suas oratórias também, ela produziu algumas orações, digamos assim. E queria dar para vocês também interessante, a localização da Casa Mariana Luz aqui em Itapecuru, né? Que nós perdemos essa referência física, porque a Casa Mariana Luz é onde hoje é a Farmácia Letícia, onde era. E essa casa, quando ela morreu, ela deixou para a igreja, e aí, se não me engano, nos anos 2000, essa casa foi vendida pela paróquia, e foi construída a farmácia. Mas a casa dos pais dela é onde hoje é a sede dos Correios. Então essa localização, Mariana Luz nasceu ali, era o cantinho dela aqui em Itapecuru. E a casa dela, a casa, digamos assim, de alvenaria, foi construída na década de 40 pelo Bernardo Thiago de Matos, porque ela já estava muito debilitada, sem condições, sem família, e eu vou adentrar um pouco mais nisso à frente. Tudo bem aí? Sou Jardim, tranquilo? Bom, como eu falei para vocês, para a gente entender um pouco do texto de Mariana Luz, e a gente poder comparar com o nosso momento agora, você precisa conhecer o momento que ela viveu, lá o momento que ela nasceu. Quando a Mariana Luz nasceu, para você entender uma coisa, o Brasil ainda era um império, então o regime de governo era um, o pensamento das pessoas era um, o modo de vestir, de se comportar das pessoas era bem diferente do que nós temos agora. A Mariana Luz ainda conheceu a escravidão, porque ela nasceu em 1871 e a escravidão só foi ser abolida em 1888. Então ela viveu todo aquele burburinho da escravidão, do Brasil deixar de ser império, passar a ser uma república, então tudo aquilo influenciava muito. A influência da igreja na vida das pessoas, no pensamento, como que a mulher deveria se portar, como a mulher deveria vestir, como a mulher deveria escrever, né? Então tudo isso contribuiu muito, influenciou muito para a vida dela. Outra coisa também que Mariana Luz presenciou, a República Velha, o Estado Novo e muitas doenças infecto-contagiosas como agora. Então, por exemplo, quando a Mariana Luz viveu, ela conheceu a hanseníase, que matava. Você pegava a hanseníase, você era condenado. Então, hoje em dia nós falamos de isolamento social. Se você fosse diagnosticado com hanseníase, pronto, você era confinado para lá, ninguém mais queria saber de você, ninguém mais se aproximava, teria uma vida, digamos, de confinamento para sempre. A gripe espanhola, que também foi uma pandemia, digamos que a mãe de todas as pandemias, tirada dessa agora, a Mariana Luz presenciou. Então, talvez aí essa carga sentimental muito grande no seu texto poético, eu vou ler para vocês mais à frente. Outra coisa interessante também que a Mariana Luz presenciou, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, quem conhece o texto mariano, você vai perceber muita carga, muitos textos ligados à morte, ligados a essa questão da realidade física, dessa perdi aqui a palavra. Esse texto transcendental entre vida e morte, esse questionamento divino, do porquê disso, o porquê daquilo, do sofrimento. Então, é basicamente isso. Nós, enquanto alunos do ensino médio, eu particularmente, eu sempre achava que literatura era besteira, que a gente não aprendia nada com literatura e que a gente não ia conseguir, digamos, ter proveito daquilo. Mas preste atenção. Atualmente nós sabemos que quando você aprende literatura, você aprende português e você, indistintamente, você aprende história, geografia, porque traz toda essa localização. Bom? Então, olha só. Segundo as pesquisas de Jussei Santana, o primeiro texto conhecido de Mariana Luz foi aos 10 anos. Então, aos 10 anos, a Mariana Luz teve uma formação bem rebuscada para a época, porque a família dela era influente. Quando ela mostrou esse texto para o pai dela, ela foi reprimida. O pai dela achou que ela não deveria fazer aquilo, porque naquela época tinha aquele pensamento que mulher, se soubesse ler e escrever, era apenas o básico, e se fosse escrever textos mais sentimentais, era voltado para homem. Então não podia, então ela foi reprimida. E segundo as pesquisas de Jussei Santana, para ela não perder todo o andar do seu texto,
ela resolveu escrever com nome de homem. Então adotou o pseudônimo de Hector Moretti. E assim continuou sua vida poética, escrevendo para grandes jornais da época. Aos 11 anos, a Mariana Luz montou uma pequena escolinha em sua casa para poder ensinar os vizinhos, os amigos, né, as pessoas da época. Parece assim bobagem você imaginar. Como que aos 11 anos isso era possível? Se você pegar os censos do IBGE daquela época, 88% da população brasileira era analfabeta, não sabia nem ler e escrever. Ainda mais mulher. Hoje em dia você adentra nas universidades, geralmente 60%, 70%, e alguns cursos como letras é 90%, 95% de mulheres. Né? Isso na época de Mariana Luz era impensável, você vê uma mulher no mesmo ambiente educacional que um homem. Bom, e aos 13 anos, a Mariana Luz, com toda a sua educação rebuscada para a época, ela já era uma artista plástica bem conceituada aqui. E o que se destaca, que mais uma vez eu li nesse livro aqui de José Santana, eram os detalhes que ela fazia, principalmente no período natalino, desenhos em casca de ovo. Então esse era um trabalho bem minucioso. Mas lembrando que as mulheres que tinham essa oportunidade de estudar em bons colégios, principalmente nos conventos, elas aprendiam essas etiquetas domésticas. Então a mulher tinha que aprender a saber costurar, cozinhar, isso era bem importante. Mas a Mariana Luz, com toda essa sua carga poética, com toda a sua intelectualidade, ela nunca foi, digamos assim, lá nos primórdios, ela não teve muita aceitação da família e nunca conseguiu publicar seus textos. Porque essas instituições literárias que existiam na época, elas eram muito machistas, então não aceitavam mulheres em seu corpo. Quando a Mariana Luz conseguiu, digamos assim, uma certa notoriedade, e já tendo escrito para vários jornais da época, os principais jornais daquela época, ali do final do século XIX e início do século XX, era a Pacotilho, Publicador Maranhense, Diário do Maranhão, e estou falando aqui do Maranhão, o Farol e tantos outros jornais. Esses jornais publicavam esses textos, né? E na maioria das vezes a Mariana Luz teve que se identificar com o nome de homem. Outro exemplo dessa questão desse pseudônimo masculino é o texto, ou os textos da Enóis Simão Nogueira da Cruz, que era contemporânea a Mariana Luz, que é a mãe da Arlete Nogueira da Cruz, que era esposa do poeta Nauro Machado. Então ela não se identificava como mulher, porque os jornais da época não aceitavam isso, né? Mulher não podia escrever poesia. Diante de toda essa situação, de todo esse complexo que a Mariana Luz viveu, e não tendo se casado, tendo continuado sua vida aqui em Itapecuru, não tinha uma profissão que eu falo assim, um regime de trabalho, né? Então ela não conseguiu publicar seus livros. Recorreu a várias pessoas, segundo as pesquisas do CI, ao governador da época, o Godofredo Viana, do Maranhão, o Antônio Dino, e até o governador de São Paulo, Ademar de Barros, isso lá em 1951, para tentar publicar seus textos, mas ela não conseguiu. Já havia também tentado adentrar em algumas agremiações literárias, mas também não obteve êxito, né, porque essas instituições não aceitavam mulheres, eram, digamos assim, o clube do Bolinha da época. Mas ainda assim a Mariana Luz pegou todos os seus textos, reuniu em material e formulou um pequeno livreto chamado de Murmúrios, que não é esse aqui, não é esse, e digamos que ela foi um livro artesanal. E o que ela fez com esse material? Concorreu uma vaga na Academia Maranhense de Letras, AML. Isso lá por volta de 1948, e ela foi aceita como sendo a segunda mulher maranhense a adentrar na Academia Brasileira de Letras. Bom, se não me falha a memória, a primeira mulher a adentrar a Academia Brasileira foi a Raquel de Queiroz em 1985. Se você observa, 1985 para 1948, olha como a Mariana Luz foi, digamos assim, a vanguarda, né? Como ela foi, digamos, forte, como ela foi inovadora nesse aspecto. Bom, sim, ela foi aceita para a cadeira número 32 da Academia Maranhense de Letras, que tinha como patrono o poeta caxiense Vespasiano Ramos, e em 1949, 10 de maio, mais precisamente, ela tomou posse
teve uma certa repercussão até a nível nacional e se hospedou até na residência oficial do governo, sendo recebida pelo Sebastião Acher, que era o governador da época. Mas, infelizmente, né, segundo as pesquisas de UCI, a Mariana Luz faleceu sem ter o seu trabalho publicado, transformado em livro, né? Em um documento oficial, tendo como livro. Isso, eu acredito que, em detrimento dela não ter casado, ela não ter tido filhos, teve amores, porque pelo texto dela fica muito claro, que eu vou ler mais à frente para vocês, mas eu acredito que essa foi a sua maior decepção, ela não ter conseguido publicar os textos. Professor Jardim, tem alguma pergunta, algum comentário aí para... Não, tá só falando áudio. Eu vou só transferir para ti a câmera, porque aí fica melhor para tu alinhar. E aí, como é que fica melhor para ti? Tudo bem, gente. É só um probleminha técnico que nós tivemos aqui. Certo. Tranquilo, pessoal. Se não cair aqui. Então vamos continuar, pessoal. Bom, como eu falei para vocês, nos poemas de Mariana Luz, da poesia dela, a gente encontra muito temas ligados ao sofrimento, à solidão e tristeza. E por isso que eu trouxe aquele contexto social da vida de Mariana Luz, né? As situações que ela passou. Então, os temas muito explorados pela autora é uma tristeza vaga, indefinida, uma vida amargurada, uma angústia, um mal que a ninguém se exime. Então, isso está muito atrelado ao que ela viveu, a como ela se comportou. E todo esse sofrimento que ela passou, né? E também a questão dela ser ainda também atrelada àqueles movimentos poéticos da época, como era comum da época mesmo. Porque ela teve uma educação muito polida, né? Tinha que escrever tudo pontuado, tudo organizado. E ela com certeza identificava alguma corrente literária daquele período, que nós sabemos que todas as organizações que temos agora é voltada mais para uma questão mais didática do que realista, né? E também a gente encontra muito no texto de Mariana Luz a questão do amor impossível, né? As doces ilusões, a questão do morrer, eu vou morrer sem ter vivido. E aí se você pega, por exemplo, a questão lírica do Gonçalves Dias, você vai perceber também, se morrer de amor, seus olhos, ainda uma vez a Deus, que tudo aquilo que ele escreveu está influenciado a questão do amor dele impossível. E provavelmente é o que vem influenciar a temática poética atrelada à questão sentimental da Mariana Luz. Outro aspecto que é muito comum na Mariana Luz é a questão da religiosidade, né? Como eu falei a vocês, ela teve uma educação muito religiosa. E naquela época você tinha que ser cristão. Era obrigatório você ser cristão. Então, ela trazia e traz, está registrado nos seus textos, muito desse aspecto religioso, sentimental, né? Bom, então, em alguns textos deles, como Minhas culpas, Meu Pai, Meus pecados, Senhor, levantaram-me sem dó ao calvário da dor, eu creio em Ti, meu Deus, no teu poder infinito. Então, esses aspectos aí também você encontra muito na temática de Mariana Luz. Bom, outra coisa que também era comum e que ela observava muito era a questão da beleza da natureza. Ela amava muito a natureza, ela gostava de registrar muito o que ela vivia, o que ela sentia aqui em Itapecuru, que isso também era muito comum na época, né? Porque a maioria dos poetas, eles gostam de retratar o que eles vivem, né? O que eles, digamos, o que eles percebem, né? Itapecuru é uma cidade com muito verde, tem um rio belíssimo, ainda mais na época que a Mariana Luz viveu, que não tinha, e ali próximo onde é a casa dela, ainda tinha muita vegetação, então ela retratava muito isso, né? As paisagens, os jardins, o entardecer, as flores, o pôr do sol, os pássaros, as folhas, os sorrisos. Então isso era muito comum na obra de Mariana Luz. Bom, dor e morte também era tema muito comum, né? Como eu falei para vocês, para mim, se eu estou falando Tiago, o texto mais forte de Mariana Luz é o que ela chama de leprosos, que eu vou ler para vocês mais à frente.
Eu sempre falo ler, porque declamar você tem que conhecer assim muito de... Tem que ser assim muito dinâmico para isso. Então eu prefiro dizer que eu vou ler o texto de Mariana Luz, esse poema leproso, mais à frente para vocês, né? Outra coisa que a Mariana Luz também fazia muito era escrever sobre a questão dos padres, dos religiosos que estavam aqui vivendo, os amigos dela que ajudavam ela escreveu muito sobre isso. Citar alguns poemas para vocês aqui: Supremador, Morte de Almira, Morta entre o berço e o túmulo, Gracinha junto ao féretro da mãe, Este caixão teu derradeiro leito, eu sinto qual cadáver relegado. A escravidão também, ela escrevia sobre a escravidão, como eu falei para vocês, né? A Mariana Luz conheceu a escravidão, ela sentiu muito isso. E ela fazia também muitas homenagens. Então ela escrevia textos a Gomes de Souza, né? Que à época era, e atualmente também, digamos assim, que é a figura que tem mais assim, áurea, né? Mais conhecido internacionalmente, nacionalmente relacionado a Itapecuru, a Gomes de Souza, a Gonçalves Dias, a Coelho Neto, que inclusive ela o recebeu aqui. Para você ter uma ideia, a Mariana Luz era tão importante, tão conhecida, que em 1910, quando o governador do Maranhão, Benedito Leite, trouxe ao Maranhão o presidente da República, Afonso Pena, para ver a viabilidade de se construir uma ferrovia, que é essa São Luís Teresina, que passa aqui, imagina, no Itapecuru. A Mariana Luz foi receber ele lá na rampa da Manga, que a Francisca citava. Então ela foi lá declamar os seus murmúrios. O Coelho Neto, porque naquela época a via toda era pelo Rio, né? Então ela escreveu para ele, escreveu para o padre Pocedônio, para o João Rodrigues, para o Américo César, para o Getúlio Vargas, e o Francisco Félix de Souza, que era o seu filho de criação, Hermes Rangel e muitos outros. Parte do seu acervo literário da época pode ter se perdido. A Jusceí uma vez contou para mim que depois que ela publicou o livro, ela encontrou muitos textos de Mariana Luz em diversos jornais que ela escrevia e revistas poéticas da época. Mas aí ela já tinha uma obra fechada. E agora, como a Mariana Luz está começando a ser mais conhecida, tem trabalhos dela na UFM em São Luís, na UFM Bacabal, aqui em Itapecuru já teve a acadêmica Helena Lins defendendo uma monografia sobre Mariana Luz. Eu também já fiz um pré-projeto de mestrado sobre Mariana Luz, mas infelizmente não ficou muito bom para eu dar continuidade. Nós já temos uma academia de leis em homenagem a Mariana Luz. A professora Samira, juntamente com a professora com a Jusceí Santana, criaram um grupo de estudos sobre Mariana Luz. Então ela agora está tendo digamos, esse respaldo cultural. Bom, e as principais características do texto mariano? Eu ainda não encontrei ninguém que classificasse ele, né? Mas em conversas com essas pessoas aqui de São Luís, com Jusceí também, eu encontrei alguns aspectos do parnasianismo. Então, por exemplo, o que a gente encontra de parnasiano no texto de Mariana Luz? A busca do sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Então, a arte pela arte. Então, se você for ler um texto de Mariana Luz, um soneto dele, então, uma das principais características do parnasianismo na poesia é sempre escrever sonetos. Então, essa métrica fechada. Então, é basicamente isso. Outra coisa também, utilização de rimas ricas e palavras raras. Então, se você for conhecer e ler o texto de Mariana Luz, você vai ver que as palavras que ela usa são palavras muito rebuscadas. Como eu falei para vocês, a Mariana Luz teve uma formação muito à frente do seu tempo, né? Então, é outro aspecto da obra de Mariana Luz. Preferências por estruturas fixas. Como eu falei para vocês, isso é uma característica do parnasianismo, que são os sonetos do seu livro, que Jusceí também reuniu outros nesse livro aqui. E a descrição visual bem detalhada. Então, quando eu ler para vocês mais à frente o texto Murmúrios, vocês vão perceber que se você lê o texto, você percebe claramente o que as pessoas sentiam quando era identificado com a lepra. E nós percebemos isso aqui em Itapecuru, quando surgiram os primeiros casos desse Covid-19, as pessoas sendo oprimidas, as pessoas
algumas querendo se retratar, outras pessoas querendo saber quem eram, né? Para identificar, para apontar o dedo. Então, é por isso que eu escolhi esse tema da nossa live de hoje. E também o simbolismo, né? Então, a gente também consegue encontrar características do movimento chamado de simbolismo na obra de Mariana Luz. Principalmente a questão da linguagem transcendental, ou seja, os seus textos religiosos. Libertária, né? Como eu falei para vocês, ela escreveu também sobre a escravidão. Ser muito expressiva, musical e criativa também. Toda aquela mística do texto religioso dela, ligada à questão espiritual, à musicalidade, ao misticismo. E as figuras de linguagem também, que a gente percebe também com bastante afinco no texto dela. Por exemplo, a sinestesia. Então, a sinestesia que é aquela de você, os sentidos, né? Então, isso eu acho que é o mais marcante também do simbolismo na obra de Mariana Luz, a sinestesia. A literação e a assonância também. Bom, se alguém tiver algum questionamento, pode fazer a qualquer momento. Estou olhando algumas pessoas aqui na live, a Ascensão Pessoa, queria agradecer, a Luísa Marinho, que é estudiosa da Mariana Luz, a Mariana Serra de São Luís, Leônidas Mesquita, Ascensão Pessoa, Darliane Muniz, obrigado, Inaldo Lisboa, José da Luz, Inaldo, professor Inaldo, são algumas pessoas dando para eu visualizar aqui bem rápido. Vamos continuar aqui. Também a Mariana Luz escreveu, né, peças teatrais. E olha como a Mariana Luz ela era tão à frente do seu tempo, que ela ensinava as peças na sua casa e depois cresceu tanto que ela montou um pequeno teatro em Itapecuru que hoje ela não temos. Nós temos uma cidade de mais de 70 mil habitantes e a gente não tem nada que seja cultural, digamos assim, nada, estou falando físico. Basicamente a cultura é festa e álcool, né? Então, a Mariana Luz, lá em 1933, fundou um teatro, Teatro Santo Antônio, que segundo as pesquisas, aí já ouvi Inaldo falar algumas vezes, e Jusei também, é onde hoje seria o Banco do Brasil. Isso lá em 1933. Nós estamos quase 100 anos e Itapecuru não tem um teatro. E as peças dela eram gratuitas, e quando a igreja de Itapecuru caiu, ela arrecadou um pouco do lucro, que ela se apresentou no Teatro do Azevedo, foi para Caxias também, para fazer donativos para a igreja. Então, como a Mariana Luz foi inovadora, né? E como as mulheres atualmente, elas devem muito para a Mariana Luz. Bom, continuando aqui. Segundo o trabalho de Jusei Santana, as peças de Mariana Luz que mais se destacou foi A Casa do Tio Pedro, Quem Tudo Quer Tudo Perde, A Herança Bem-vinda, Casa Desabusada, Por Causa do Ouro, Eu Também Sou Eleitora e Miss Semana. Gente, olha essa questão, o tema dessa peça dela. Eu Também Sou Eleitora. Como eu falei para vocês, a Mariana Luz nasceu lá no final do século XIX. Mulher não votava, mulher não era votada, mulher não tinha participação na sociedade. Então, você imagina como a Mariana Luz teve a coragem de escrever uma peça reivindicando o direito das mulheres a votar, ao voto. Então, por isso que eu achei interessantíssimo falar sobre a Mariana Luz, tá bom? E, mais uma vez, né, eu sempre trago referência do livro de Jusei Santana, por quê? Porque foi Jusei que pesquisou, foi ela que estudou, ela que foi atrás, então a gente tem que dar um mérito. Então, segundo a Jusei Santana, era a Mariana Luz que produzia, que dirigia, atuava, cantava e dançava. Então, é uma mulher assim, digamos, faz tudo, né? Faz tudo. Desculpa aí a palavra não tão apropriada. Já na velhice, a Mariana Luz sofreu muito críticas, né? Por tudo isso que eu falei para vocês. Ela ficou pobre, ela não teve filhos, não casou. Por toda essa sua poética, ela foi por algum tempo assim mal vista. Também ela sofria com alguns adágios, assim, criaram algumas místicas em relação a ela, que ela tinha um olho ruim, como as pessoas falavam naquela época, ela colocava mal olhado. Toda essa situação criaram a respeito da Mariana Luz. E ela teve um filho de criação, né, o Francisco Félix, que ajudou bastante ela
lá já na sua velhice. Bom, continuando também, esse filho dela foi que ajudou bastante ela nesses momentos mais difíceis, e também só já aos 70 anos de idade que o prefeito da época, o Felício Cassas, depois dela ter contribuído tanto, que aposentou ela como professora do município. E já no finalzinho da sua vida, que inclusive um dos patronos da AIPA, o Bernardo Thiago de Matos, construiu uma casa para ela de alvenaria para vocês no local que eu citei ainda há pouco. Bom, e ela também escrevia para algumas revistas que eu deixei de citar, como o Lírio de Recife, colaborador dos jornais que eu falei para vocês ainda há pouco. Os seus textos, suas crônicas, direcionadas para aquelas pessoas que eu falei naquela época, para os amigos, para a população da época, que era basicamente essa obra de Mariana Luz. Ainda uma dessas críticas que ela recebeu lá no final da velhice dela, da vida dela, da Enói Simão Nogueira da Cruz, a Enói divulga da seguinte forma, olha, isso em 1948, já velha, sozinha e pobre, vive numa casinha humilde, a mais antiga e inspirada poetisa maranhense. E ainda hoje, no crepúsculo melancólico de sua existência, soluça a amargura dos seus últimos dias, isso em 13 de 6 de 1948. Então, como a Mariana Luz sofria bastante com isso. Mas ela respondeu, escreveu um texto e disse o seguinte: mas não sabes, então, Márcia querida, que a dor é o apanágio desta vida, que nela só temos de sabores. Bom, a Márcia Queiroz, na verdade, era a Enói Simão Nogueira da Cruz, a mãe da Arlete, que não gostava de se identificar nos textos para não sofrer a opressão da família dela. Bom, gente, ainda agradecendo aqui a Diva, o professor Silas, acho que é o Brendo, porque alguns nomes assim relacionados ao e-mail fica difícil a gente conseguir identificar. Professora Ascensão, muito bem. A Mariana Luz era muito à frente do seu tempo também. Gente, antes de eu ler o texto, eu queria só citar uma seguinte situação bem rápida aqui, ó. E atualmente nós temos grandes escritoras aqui em Itapecuru, né? A professora Samira, a professora Ascensão, a professora Jusceí, várias pessoas, várias mulheres aí que... Joane também, obrigado, que agora estão dando continuidade a esse legado mariano aqui em Itapecuru. Bom, o primeiro poema que eu vou ler de Mariana Luz, como eu falei para vocês, não vou declamar, eu vou ler, que está atrelado a esse medo que nós temos hoje agora, que é o medo de morrer, né? Então chama-se Surge. A primeira vez que eu vi alguém ler esse poema foi no Rinaldo Lisboa, eu fiquei assim fascinado. O Rinaldo tem uma poética bem forte, né? Então é o seguinte: morrer. E para quê? Ainda é tão cedo. Há tanta flor ainda nos caminhos, tanta vida e calor dentro dos ninhos, escondido nos ramos do arvoredo. Há tanta luz aqui quando, risonha, vem acordando a loura madrugada, e eu hei de ir ficar abandonada, sob uma lousa gélida e tristonha. Não quero morrer. A treva densa da noite eterna, sepulcral, imensa, faz-me gelar o coração de medo. E eu quero ar e luz pelos caminhos, quero escutar música dos ninhos, morrer, e para quê? Ainda é tão cedo. Correio da Tarde, 31 de 8 de 1910. Olha, Mariana Luz escreveu isso há mais de 100 anos. O que ela estava retratando? Qual foi a inspiração para ela naquele momento? Não tinha acontecido ainda a gripe espanhola, nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Mas havia outras doenças daquela época que poderia estar influenciando nessa poética dela. Como eu falei para vocês, ainda trazendo a questão do simbolismo do parnasianismo, olha a palavra sepulcral, né? Isso é um soneto. Olha como você percebe que ela detalha, ela é muito descritiva, né? Então eu acho esse poema aqui fantástico, que alguém que sabe declamar, que alguém que sabe nesse momento agora, que nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, esse vídeo vai ficar no YouTube, pode pegar esse texto e fazer uma encenação, ficaria muito bacana mesmo. Ascensão, olá, Núcleo de Estudos, Mariana, professora Samira, tá? Luísa Marinho, realmente, Luísa, a Mariana Luiz é fera. Queria conhecer um pouco mais. Zezé Martins, obrigado, professor Zezé Martins. Então vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, nosso tempo está dentro do limite, assim, estou falando, está correndo tudo bem.
Mas como eu falo para vocês, a Mariana Luz é muito fera mesmo. Vamos continuar. E a questão sentimental, né? Tem um poema dela aqui que retrata isso, chamado Eterno Amor. Aí, olha a palavra que ela cita bem aqui, ó. Você é o meu grande ao seu, né? Quem conhece um pouquinho de literatura sabe que esse nome ao seu remete a um poeta lá da Grécia Antiga. Então a Mariana Luz tinha uma carga literária muito grande. E aqui era um pseudônimo que ela provavelmente ela teve os seus amores, teve, digamos assim, as suas paixões secretas. Então é que ela não queria identificar quem era o dito cujo, né? Então você é o meu grande ao seu, de minha alma que ama e estremece. Em meus lábios mora a eterna prece, que unirá nossos dois corações. Em um só coração, minha eterna flor, pela luz bendita. Então aquela mistura sentimento, religiosidade, né? Estima, carinho. Então ela estava retratando aqui esse sentimento dela. De esse olhar que me alenta na vida, juro a você, minha querida, será sempre o meu amor eterno, meu amor. Então, esse é um dos textos de Mariana Luz também que eu separei para ler para vocês aqui hoje. Continuando aqui, Tabata Gomes também, obrigado. Alice, acho que é Erliane, Raimundo Valentins, muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, o texto de Mariana Luz que eu mais admiro, né? Texto pelo texto, é o texto chamado Leprosos. Que digamos que quando eu vi a ideia das lives aqui da UEMA, foi o texto que eu pensei, poxa, a Mariana Luz, ela deve ter percebido isso sobre a questão da lepra, que assolava muito a sociedade na época, que é também chamada de hanseníase, as pessoas sofriam muito preconceito. E a Mariana Luz escreveu isso. Vale lembrar que aqui em Itapecuru havia um leprosário, né, ali na região da Rosena Sarney. As pessoas ficavam confinadas lá e até a população de Itapecuru chegou a decair bastante por conta disso. Então o texto leproso de Mariana Luz ela começa dizendo da seguinte forma: peregrinos da dor, mortos em vida. Então olha como isso é forte, como isso é descritivo. Peregrinos da dor, mortos em vida. Deixais em cada pedra dos caminhos os pedaços dessa alma dolorida. Erma de afetos, órfão de carinho. Então, bem aqui quando ela fala erma de afetos, órfão de carinho, o que é que nós trazemos para a nossa realidade agora? Então, quem contraía hanseníase não podia se aproximar de ninguém, não podia abraçar, não podia beijar. Era o tempo todo apontado. Então, as palavras que a gente ouve muito agora deixe o abraço, deixe a aglomeração, deixe essa junção pessoal, deixe para abraçar depois, deixe para cheirar depois. Se você vai a algum estabelecimento comercial, você chega à sua casa, você tem que lavar os pés antes de entrar em casa, você tem que lavar logo a roupa, você tem que ter uma série de cuidados, você tem que lavar tudo, higienizar tudo. Então, mas ainda tem um jeito. E na época dos leprosos não tinha esse jeito. Marinete Santos, obrigado aí. Bom, continuando. Abandonados, míseros, sozinhos, sem ter um peito amigo, uma guarda. Ides, sentindo as garras dos espinhos, rasgados toda a carne apodrecida. Então assim que os leprosos saíram. Eu encontrei em alguns textos, gente, que havia uma lei em que os leprosos, quando eles precisavam andar na rua, eles precisavam se identificar que eles tinham a lepra. Porque no início, a lepra, ela começava a consumir as unhas, as orelhas, né? Essas partes mais, digamos, exteriores do corpo. Então você poderia cobrir, mas havia uma lei que você poderia ser sentenciado por isso, condenado se você não se identificasse que você tinha lepra. Então, por que sofrer assim? Ó Deus piedoso, se para uns a vida é eterno gozo, porque a outros ferir tão duramente? Viver sem ter a glória de um sorriso, sem ver se abrir um olhar ao paraíso, é sofrer demais, ó Deus clemente. Isso a Mariana Luz escreveu em 1949.
ela publicou no jornal Combate e Jussei Santana resgatou e nós podemos encontrar nesses 2 livros. Bom, gente, nós ainda temos 15 minutos de live e eu me programei, né? Nunca havia feito live, falo para vocês que não é muito confortável e também não é muito fácil. Então me programei para deixar esses 10, 15 minutinhos aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma sugestão. Então o momento é esse agora, tá bom? Estou esperando aí. Professor Jales, professora Thalita, não sei se não consegui observar aqui, professora Wanda, professora Samira, professora Ascensão, Fabiana Ferreira, quem tiver algum questionamento pode fazer agora. Eles fazem, tu pode falar das tuas redes sociais para te acompanharem, né? Seguir. Tá. Então tudo bem. O professor Jarson, ele é um grande incentivador também da cultura itapecuruense. E nós temos um canal chamado Thiago Itapecuru, que eu tento fazer alguns vídeos assim. E temos também um blog chamado também Thiago Itapecuru. Não é que eu queira... É porque eu quero apelar ao nome Itapecuru para ficar mais fácil. Eu acho que... em termos de pesquisa, nós ainda deixamos muito a desejar. Nós temos muita informação, nós temos muito livro publicado. Eu gosto de ouvir as pessoas e algumas ideias assim me cativam bastante. E a gente pode trazer isso para a UEMA. Eu falo para a UEMA porque a UEMA é um centro de pesquisa. Tirando a UEMA, a AICLA, né? Tem vários pesquisadores lá na AICLA. E a escola pública não aproveita muito isso. Eu vi uma vez de Ginaldo uma coisa que eu achei interessante. Ele, poxa, eu vou colocar lá no IFMA o nome de cada sala sendo o nome de um livro de Itapecuru. Então, eu acho isso muito interessante. Porque você vai dar notoriedade para aqueles autores. Escrever um livro não é fácil, publicar um livro não é fácil. E nós temos muitos trabalhos sobre Itapecuru, muito trabalho bem feito. Laura, professor, algumas obras de literatura, assim como a de Mariana Luz, trouxeram situações de epidemia ou doenças que resolveram a população na época, nesse período de pandemia ideal, revisitadas. Muito bem, professora. E aí, realmente, por isso que eu falei para vocês, quando a participação da professora Laura aqui, quando eu vi o tema, então eu achei que esse trabalho de Mariana Luz seria interessante. João Carlos Pimentel, um dos maiores pesquisadores do Maranhão que eu conheço, sou fã dele. Parabéns, Thiago. Você poderia comentar um pouco sobre a importância dela como educadora. Realmente, a Mariana Luz... Obrigado, Joane. A Mariana Luz, gente, como eu falei para vocês, ela foi uma das poucas mulheres, talvez daquela época, que tinha uma formação, que sabia ler e escrever. E ela educou muita gente. Por exemplo, esse livro aqui que o Benedito Buzar... Esse livro aqui que o Benedito Buzar publicou, se não me engano, na década de 90, fez basicamente por isso. Ele foi aluno dela, a Mariana Luz, o seu Belisca. Então ela foi inovadora, porque naquela época as mulheres não podiam frequentar sequer a sala de aula, quanto mais ser professora. Então ela teve, digamos assim, uma contribuição gigantesca para as professoras atuais. Mais alguma pergunta? Chegamos aqui. O Sr. Jardim também. Bom, enquanto chegam algumas perguntas aqui, que sempre assim tem esse feedback, demora um pouquinho mais. Então, por exemplo, ainda trazendo sobre esse aspecto da pesquisa de autores itapecurenses, autores locais, eu poderia citar vários autores, né? Mas se você for buscar lá do século XIX, início do século XX, você vai trazer mais figuras masculinas, né? Então, por exemplo, o próprio Gomes de Souza, ele foi acometido várias vezes por situações de pandemia, doenças infecto-contagiosas, desculpa. E Itapecuru, um grande celeiro de personalidades. Alana, obrigado, Alana. E a Mariana Luz, naqueles primórdios, é que se destaca, né? Como Hermes Rangel, o Gomes de Souza, Antônio Henriques Leal, Pedro Nunes Leal, todas figuras masculinas, e a Mariana Luz consegue chegar e se encaixar nesse momento muito, digamos, muito masculinizado. Valmir, obrigado também, Valmir. Obrigado, Valmir Bruna.
Claudiane Diniz da Silva. Ah, tá. Claudiane perguntou aqui como a igreja via essa escritora. Bom, até onde nós sabemos, gente, o seguinte, na época que a Mariana Luz viveu, ela era muito atuante dentro da igreja, né? Então, tudo que era situações, festas religiosas daquela época, a festa da cruz, a festa de São Benedito, a Mariana Luz ela era atuante, né? Ela contribuía tanto com seus textos, com oração, contribuição pecuniária. Então, naquela época, ela tinha uma contribuição muito grande, né? Agora, o que a gente percebe, se eu estou falando como pessoa mesmo, nem tanto como professor, é que a igreja, assim, não reconhece tanto o trabalho de Mariana Luz, né? E da casa dela que foi vendida lá, no início, nós sabemos que parte do dinheiro ficou para a paróquia e parte é uma casa que foi comprada também e que ainda rende proventos para a igreja e que eu acredito que a igreja assim, não dá o devido valor à Mariana Luz. Essa é uma opinião pessoal minha. Nicodemos, Bezerra, obrigado, valeu professor Tiago, excelente sua participação, o Poetisa agradece. Ascensão Pessoa, fala um pouco dessa importância de Mariana Luz vencendo preconceito na defesa dos direitos, certo? Como a professora Ascensão está enfatizando essa questão aqui, da Mariana Luz ter sido, digamos, estar à vanguarda, né? Ter sido assim, uma das poucas mulheres daquela época que nós conhecemos, né? Então, lá naquele período em que a mulher não podia praticamente nada, não podia votar, não podia ser solteira, tinha que ser, digamos assim, moldada para ser uma mulher de casa. Então, a Mariana Luz foi professora, foi poetisa, foi teatróloga, né? Foi ativista política, ativista social. Então, a Mariana Luz, ela foi muito à frente do seu tempo. E as mulheres hoje devem um pouquinho da sua vida social para a Mariana Luz. Eu que agradeço, professora Wanda, Alana, Rafaela. Obrigado, Rafaela. Obrigado, professora Wanda, Alana, professora Thalita. Temos ainda 5 minutinhos aí, professor Jato, se não estiver enganado aqui. Demora um pouquinho para chegar para a gente. A professora Wanda está perguntando o seguinte: a poesia de Mariana Luz ainda é um enigma a ser estudado. Bom, professora, é assim, ó, como eu falei no início, o que nós temos de Mariana Luz publicado em livro, né? Nós temos esse, Mariana de José Santana, e nós temos esse aqui. Nesse livro aqui, vem apenas os textos. Tem um pequeno relato, uma pequena dedicatória. Nesse texto de José Santana, a José Santana, ela deixa claro que ela não faz uma análise poética. Ela faz uma análise da vida e da obra de Mariana Luz e uma reunião de textos, né? Então, sim, a vasta obra de Mariana Luz deve ser muito pesquisada ainda, que eu conheço, né, monografias, tem da Luísa Marinho lá de Bacabal, e nós temos a Helena Lins, que foi minha aluna e me orientando aqui na UEMA em Itapecuru, que tirou uma nota excelente, 9,5, se não me engano, na defesa da monografia sobre Mariana Luz. E também tem a Gabriela, filha de José Santana, que também tem bastante trabalho sobre Mariana Luz. Então, os que eu conheço são esses, né? Mas o trabalho dela é muito bonito mesmo. Deveria ser um pouco mais pesquisado. Eu confesso para vocês que a minha área não é literatura. Eu gosto de ler, mas eu não tenho... e gosto de ouvir, mas eu não tenho ímpeto para estudar, para declamar. Isso eu estou sendo sincero. Mas quem gosta, eu acho fantástico. Quando vim morar em Itapecuru, eu li a obra de Mariana Luz. Que mulher incrível. Realmente, Fran Sampaio, Mariana Luz é fera mesmo. Então, por isso que eu falo para vocês, quando eu ouço José Santana, Inal Lisboa e a própria Samira, e até Júnior Lopes falando sobre Mariana Luz, Beto Diniz, João Carlos Pimentel, você fica assim encantado, porque o texto dela é muito rico, é muito forte, né? O texto de Mariana Luz é excelente. Alguém mais? Deixa eu ver se eu encontro aqui enquanto chegar alguns textos. Deixa eu ver. Obrigado, professora Ascensão.
E aí, gente, nós acredito que as perguntas são mais ou menos essas. Nós estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer mesmo a todos. Derliane, obrigado, Derliane, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um abraço para ela aí também. O professor já está mandando um abraço para ti. Então, eu queria agradecer ao pessoal da AIPA, como o pessoal da AIPA, assim, meus confrades da AIPA, o professor Jacques, a professora Thalita, a professora Wanda, por confiar, as pessoas da UEMA, por ter confiado em mim. Eu acho muito, digamos assim, esse é o pontapé inicial para a gente conseguir fazer algo. Joane, realmente, a Mariana Luiz foi fantástica. Mas de que forma você está jogando um feixe de luz na poética Mariana Luiz? Creio que futuramente deveríamos iniciar um bom debate sobre ela. Sim, professora Wanda. Como eu falei, a professora Samira e a José Santana criaram um núcleo de estudos mariano. Então isso vai render frutos com certeza. Fabiana Ferreira, obrigado, eu que agradeço. Bom, então, estamos encerrando. Não está aparecendo aqui, eu não estou conseguindo ver o tempo, professor Jason. Bom, então eu queria agradecer vocês por tudo mesmo. A gente fica assim, meio ansioso para ver que o trabalho tenha frutos. E aí fica a dica para as pessoas, tanto da AIPA como para os alunos, né, que faça novos trabalhos relacionados a isso. Professora Wanda, muito obrigado e até a próxima. Já, professor Jason? Vamos encerrar? Só clica onde aqui? Encerrar, né? Encerrar.